Oi, gente! Tudo bem? A paz do Senhor, espero que seja tudo bem com vocês. Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vim aqui falar um pouquinho do meu testemunho, falar um pouquinho de como eu vim pra pertinho de Jesus, tá bom? Eu espero que no final desse vídeo, o que eu falar, o que eu contar, a minha história, possa levar você a entender que longe de Jesus, não tem felicidade, não tem sentido real de felicidade de vida. Que hoje eu posso sim dizer que eu tenho felicidade, porque a minha felicidade, ela não depende de mim, não depende de pessoas, mas unicamente de Deus. Vou parar de enrolar e já vou começar a contar um pouquinho, tá bom? Então, gente, começou tudo lá na minha adolescência, né? Me considero jovem. Eu sou jovem, gente, eu tenho 19 anos, eu vou fazer 20 daqui a alguns meses, poucos meses. E começou lá na minha adolescência, né? Eu tinha entre os meus 13, 14, 15 anos, 16, por aí. A minha vida era um pouco assim, maluca, né? Eu queria ter uma felicidade que eu tinha que cobrar das pessoas, eu dependia das pessoas, eu era invejosa, eu não queria ver o bem das pessoas, porque eu queria estar melhor que elas, eu não me contentava em ser eu queria ser alguém melhor que as pessoas. E isso é um pensamento mau, mas eu não me importava, eu tinha alegria de conseguir fazer o outro se sentir inferior a mim. Mas esse tempo, né, eu tinha algumas amigas, né, mas era sempre uma competição. O meu objetivo ali no meio das minhas amigas era tentar ser melhor que elas. Eu não tinha paz e alegria de sempre estar ali. Quando eu cheguei na adolescência, que é um momento que a gente começa a ter um olhar diferente, né, pros garotos, sempre havia competição. Se uma pessoa tava com um menino, eu queria pegar aquele menino. Era uma coisa de doido, né? Misericórdia, né? Mas foi assim durante um bom tempo. Antes disso, eu ia pra algumas festas, às vezes eu ia pra casa da minha irmã, saía por algumas cidades. E, enfim. Mas aí, depois de muito encher o saco do meu pai, ele deixou eu namorar. E eu conheci esse garoto numa festa. E a gente começou a conversar, ele ia algumas vezes na escola, né? Começou a se relacionar um pouco. E eu fui e resolvi, né, namorar com ele. Nós resolvemos. Conversei com meu pai, a minha mãe não queria. Mas meu pai deixou, porque eu tava muito chata mesmo. E aí ele deixou. Namoro em casa, sabe? Daqueles namoros que não pode sair, não pode, sei lá, não pode nada, né? Porque meu pai e minha mãe são conservadores. E eu agradeço muito eles por não ter abrido a mão e deixar eu ir pra onde eu queria. Hoje eu agradeço, hoje eu vejo, assim, que foi a mão de Deus mesmo, sabe? Enfim, eu comecei a namorar com esse menino e o tempo foi passando. Eu ia na igreja de vez em quando. Eu ia até com as minhas amigas. Mas eu ia mais na igreja naquela época pra passear, sabe? Eu não tinha aquele intuito de ir pra adorar a Deus. Eu ia pra estar lá, só pra estar lá, pra sair um pouco. E a gente ia, a gente ficava lá. Mas eu creio que Deus já tinha um propósito aí. Eu fui crescendo, eu sempre que eu via aqueles vídeos, sabe? Que falam do apocalipse, eu me ficava com medo. Eu pensava, meu Deus, eu preciso me batizar, eu preciso aceitar. Só que eu não tinha coragem, porque eu virava pras minhas amigas e eu falava, você vai batizar? Elas falavam, não. E eu ficava assim, se elas não vão, também não vou. Mas eu acredito que Deus já tinha um propósito pra ter esse desejo dentro do coração da gente, né? E pra gente olhar assim. E eu também tinha uma irmã que já tava na igreja e eu olhava muito pra ela, sabe? Eu via como ela mudou. Mas enfim. Eu já ia na igreja, como eu disse. E o meu namorado, ele era de outra religião. Eu também não havia me batizado, né? Aceitado Jesus, mas eu frequentava a igreja evangélica. Antes eu era católica. Mas meu namorado era católico também. Só que eu queria namorar com ele, mas eu queria que ele fosse pra igreja evangélica. E um dia ele virou pra mim, eu levei ele uma vez na igreja. E eu pensei que ele tinha gostado, que ele tinha achado normal. Quando a gente chegou, ele virou pra mim e falou assim que se eu tava pensando que eu ia conseguir levar ele pra igreja evangélica, que eu tava enganada, que eu podia parar aquele momento. E foi um choque pra mim, porque eu já tava começando a acostumar com ele. E eu pensei assim, poxa, se você não... Eu fiquei assim, né? E eu pensei, poxa, se você não me impedir de ir, pra mim tá tudo bem. Aí ele falou assim, você pode ir, mas eu não vou com você. E, gente, um namoro assim, um casamento assim, não dá, né? Um vai ficar pra lá, um vai puxar pra lá, outro quer beber, outro não quer. Não dá certo. Então, olha aí, já tá começando, né? Abrir os olhos de vocês no que deu. Então, eu aceitei namorar com ele. Mas aí, depois disso, eu me afastei completamente da igreja. Eu não ia mais na igreja, eu não tava mais me relacionando com as minhas amigas. Eu passei até um pouquinho de, sei lá, não queria falar com elas, porque eu tava me sentindo mal nesse namoro. Eu comecei a me sentir inferior porque eu comecei a ser dependente dessa pessoa, sabe? Eu comecei a entregar mais de mim, fazer tudo o que ele queria, sabe?
E foi um namoro, pra não falar... Pra falar mesmo. Esse namoro, ele foi completamente fora da vontade de Deus. Então vocês imaginam que um namoro fora da vontade de Deus, o que aconteça, né? Vocês sabem. Então, eu, né, vivi um caos nesse momento. O meu psicológico ficou muito ruim, você entende? Eu pensei, né, que se eu fizesse tudo pra ele, se eu fosse a mulher que ele queria, se eu fosse a mulher bonita, atraente, que quando passasse perto dos amigos dele, os amigos dele falassem, nossa, que menina bonita, que menina... Ele ia ficar comigo. E eu fiz de tudo pra manter o nosso namoro. Eu fiz até o que Deus não se agrada, pra falar especificamente. E ele terminou comigo. Ele terminou e depois eu terminei, sabe? Mas eu tenho certeza que isso é tudo propósito de Deus, porque eu sofri muito mesmo, gente. Eu poderia dizer que eu tava, sabe, tão dependente dele que eu chegava da escola e eu ficava grudada no telefone, enchendo a paciência dele, querendo a atenção dele, fazendo de tudo pra ter a atenção dele e não dá isso, né? Eu fiz o dele a minha vida e isso me fez muito mal. Né? Eu acabei entrando numa ansiedade, numa, sei lá, se eu posso dizer depressão, porque eu fiquei muito mal. Eu olhava pra tudo e eu chorava porque eu via os outros namoros e eu via como eu era horrível. Tinha a aparência no Facebook de ser um namoro perfeitinho, mas na real não era, você entende? Ai, eu sofri muito, gente. Só Deus sabe o que passava dentro do meu coração. Eu ficava me perguntando o que eu tô fazendo de errado. Eu faço tudo. Eu me dou por inteiro. E ele não dá o que eu preciso. E esse é o erro da gente. Porque a gente quer que as pessoas completem a gente. Ele não podia fazer isso por mim. Então foi aí que ele começou a fazer um curso numa outra cidade. E ele ficou longe de mim. Ele só podia me ver de 15 em 15 dias. Porque a cidade era mais longe da minha. E a partir daí ele foi se afastando. E chegou um dia que ele não quis vir na minha casa, porque ele vinha num sábado e num domingo. E nesse domingo ele não quis vir na minha casa. E eu fiquei mal, fiquei brava, fiquei, meu Deus, como assim? Você tem que vir. E fiz um inferno na vida dele. E aí ele falou comigo que queria terminar comigo porque tava me fazendo sofrer e que não sei o que. Falou um monte de coisa. E eu fiquei, não, você não pode terminar comigo. Como assim? Eu fiquei muito mal. Aí, né, pensei, poxa, ele quer terminar comigo? Aí eu falei, tá bom, que você seja feliz, escrevi aquele texto. Você seja feliz e tal. Sabe que eu te amo. E aquele que vocês imaginam, né? Me rebaixei muito. Mas eu tava tão cega, tão mal, tão com o meu emocional tão destruído, que eu não conseguia ver que essa pessoa ela tava usando um pouco eu, né? Eu também me deixei ser usado, né? Enfim. Ele terminou comigo. Mas o mais incrível, gente, é que um dia antes a gente já tava mal por causa de algumas coisas. Ele não me falava mais eu te amo. E às vezes quando eu pedia pra ele falava assim, eu não vou falar algo que eu não sinto. Isso tava me machucando mais ainda porque eu dei o meu ser todo pra ele, sabe? Larguei amigos e era ele, o meu tudo. Mas um dia à noite eu falei com Deus, se não for da sua vontade, eu não lembro disso. Sabe, na minha mente eu falei isso. Que ele tirasse esse peso. E no outro dia ele terminou comigo. Ele terminou comigo. Chute na bunda. Ai, mas eu acredito que isso é um livramento de Deus, porque se dependesse de mim, eu não ia fazer isso. Eu ia continuar sofrendo e achando que a errada era eu. Tava errada também, mas, né? Então eu vejo o cuidado de Deus aí, né? De ter feito ele vir terminar comigo. Ele terminou. E aí tá, eu fui lá e tirei o relacionamento sério. E fui dormir. Fui dormir. No outro dia eu acordei com a seguinte mensagem. Ele falou, não sabia o que eu tava fazendo? Vamos voltar? E aí meu coração sentiu, né? Vamos. Só que... Aí tá, a gente voltou. E a gente falou que a gente ia melhorar. Só que depois disso eu senti um fardo tão pesado dentro de mim, como se por um momento eu soubesse que agora eu tô livre. Por um momento eu senti isso e eu fiquei mal depois de ter aceitado de novo, sendo que eu já tava livre. E eu fui conversar com a minha irmã, que também conhece Jesus. Ela também tem um testemunho de vida muito forte. E ela me mostrou o meu valor. Ela me mostrou o quanto eu tava me rebaixando por um homem, sendo que o homem, ele tem um dever de amar a mulher, de olhar pra mulher com uma preciosidade. E o quanto eu me rebaixei, o quanto eu me entreguei, o quanto ele não deu valor, o quanto ele falava que não me amava, gente. Mas, isso com um ano de namoro, você entende? Então nossa, eu tava mal emocionalmente. Sabe, eu não queria saber de nada mais. Era briga na minha casa, era briga com os meus pais, e eu tinha raiva de todo mundo. Eu era uma desviada. Então a minha irmã me abriu os olhos, sabe, e eu consegui ver. E eu mandei uma mensagem pra ele, e a minha irmã foi me auxiliando, tudo que eu mandava pra ela.
E eu consegui terminar. E eu falei que se ele não me amava, não tinha por que eu ficar com ele. E aí eu dei um chute na bunda dele. Aí eu terminei. E é claro, tem aquele momento, né, que a gente acostuma com a pessoa, né? Em todos os finais de semana se vê. Então foi difícil o tirar a pessoa da vida da gente, né? Uma pessoa que a gente achou que conheceu tanto e depois ela se tornou algo tão ruim pra gente. Então aquele momento ele foi difícil, sabe? Mas eu superei, não superei sozinha. Carol, como que você superou isso tão rápido? Porque eu acho que com um mês e pouco eu já tava bem melhor. E eu me lembro que, a partir daquele momento, eu pensei na minha cabeça ainda de curtir a vida, né? Então eu comecei a querer fazer raiva nele. E eu lembro que eu comecei a conversar com pessoas, né, nas redes sociais, marcando encontros. E até fui em alguns, sabe? Mas era tudo pra tentar esquecer, né? Tem aquela parte que a gente quer... Ai, passei tanto tempo com você e agora eu vou pegar todo mundo, credo, né? Que pensamento mal. Essa era a mente minha antigamente. Então né? Eu tinha esse pensamento. Mas eu comecei a me sentir mal em fazer isso. Eu comecei a ver que Deus me libertou de algo e eu tava caindo no fundo do poço de novo, vivendo essa vida de novo. Querendo ser uma pessoa do mundo, querendo me entregar pra todos e... Enfim. E aí eu decidi... Eu tava vendo um vídeo na internet, por isso que vídeos na internet falando da palavra de Deus é importante, eu acho. Eu vi um vídeo e ele falou sobre... Gente, sobre filho pródigo. E teve tudo a ver, porque eu ia na igreja, mas não tinha uma comunhão com Deus. Mas eu ia. Então eu entendo que foi Deus. Deus falando pra mim voltar. Que eu pequei contra Deus, eu fiz tudo errado. Mas eu sabia que se eu fosse até o meu pai e me arrependesse, ele ia me aceitar. E eu fui. Eu fui até o meu pai. Eu fui até a presença do meu Deus. E eu me arrependi. E ele me aceitou. Depois de todos os pecados, depois de todas as coisas erradas que eu fiz, discutindo com os meus pais, desonrando eles, sabe, me entregando para pessoas, para homens que não me deu valor. Então eu vi, Deus me perdoou desses pecados. Deus me perdoou de uma mente errada, poluída, de uma mente, sabe, do diabo, sabe, de ter inveja dessas coisas. Deus me libertou disso, Deus me perdoou. Então, a partir disso, eu comecei a ir na igreja e chegando lá, eu comecei a me envolver com os projetos da igreja, eu comecei a estar junto com os obreiros e obreiras, e eu comecei a viver uma nova etapa da minha vida, que depois eu posso fazer um vídeo contando como que foi estar no meio ali da igreja, né, se enturmar com a obra. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas aí eu comecei, né, a estar ali junto com o povo, buscando a Deus em verdade, com a ajuda de muitas pessoas. Eu me batizei, entreguei a minha vida para Deus, deixei tudo, gente. Deixei amizades, deixei o pecado, deixei essa vida de pega um, pega outro. Deixei de discutir em casa. É claro que às vezes a gente ainda discute e as pessoas falam, depois disso que é crente. Mas Deus sabe o nosso coração e o quanto a gente quer mudar. Então eu renunciei muita coisa. Deixei por um tempo as redes sociais e foi muito bom. Deus me lavou por dentro. Deus me perdoou. Deus me transformou. E hoje eu tô aqui na presença de Jesus. E hoje eu posso falar pra vocês. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou liberta da prostituição. Hoje eu sou liberta da dependência de pessoas. Sabe, hoje eu não olho mais para as minhas amigas com inveja, mas eu olho para elas com amor, alegria de ver elas conquistando, de ter as coisas delas. E desejo bem, desejo que elas se voltem para Deus. Hoje eu tenho outro olhar, um olhar diferente, um olhar bom, que esse olhar só pode vir de Deus. E eu devo tudo isso a Jesus, ao meu Deus que me libertou daquela vida, me libertou daquele namoro mal, daquele mundo que me fazia tanto mal, das práticas erradas, dos pensamentos ruins. Então eu tenho gratidão a Deus por tudo isso. E hoje eu quero dizer para você que Deus ele tem algo grande nas nossas vidas. E não importa o pecado, não importa o que a gente fez de errado. Se a gente se arrepender e for até Ele, Deus nos dá uma nova oportunidade, uma nova vida. E Ele nos liberta daquilo que nos aprisiona, das garras das trevas e nos traz para a maravilhosa luz dele. Então se você hoje está passando por alguma coisa difícil, volte para Deus porque Ele tem algo. Então eu tenho falado, gente, que Jesus ele me libertou desse caminho das trevas, desse namoro das trevas, desse namoro que me afastava dele. Mas eu entendo também que tudo tem um processo. Eu acho que se isso não tivesse acontecido, eu não teria me afastado das minhas amigas e, sei lá. Eu tive que entrar nesse namoro, me afastar delas, né? E pra acontecer isso tudo, pra Deus me trazer pro caminho dele. E eu sou grata a ele, porque eu sei que em tudo ele tem propósito. E sou mais grata ainda por ele ter me tirado de lá, porque eu não teria coragem de sair, porque eu era muito apegada a ele. E ele me arrancou de lá. Ele fez ele terminar comigo. Então eu sou grata a Deus. Porque eu também... Se eu tivesse terminado e não tivesse Jesus comigo,
Eu acho que eu poderia, sei lá, ter entrado numa depressão. Deus me livre, né? Mas Deus me resgatou e me trouxe pro caminho dele. E eu sou muito grata a ele. Deus pode fazer isso na sua vida. Deus pode tirar desse caminho que te leva pra longe dele. Deus não quer você longe dele, ele quer você perto. Então não importa o que você já fez, não importa o que você faz. Se você hoje decidir voltar pra Deus, Deus ele te recebe. Se você decidir largar as coisas erradas, Deus ele tem coisas boas pra você. Tá bom? É isso, gente. Um pouquinho sobre a minha vida aqui. Espero que eu possa ajudar. Porque longe de Jesus, gente, não tem felicidade. Não tem. Mas perto dele, toda a felicidade, ela vem sem a gente ter que ir atrás dela, sabe? Deus traz pra gente. E é uma coisa muito incrível, é uma paz extraordinária. Nem sei como explicar. Mas é isso, gente. Um beijo, Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.